vamos continuar aqui a falar sobre as fortes chuvas do litoral norte de São Paulo. Agora vamos abordar as causas. A gente sabe que a tempestade registrada nessa região foi a mais intensa da história do país em 24 horas, com registro acumulado de 682 milímetros. Nós tivemos, inclusive, uma contabilização lá atrás, em 2022 também. Antes o índice mais alto foi em 1991 em Florianópolis, em Santa Catarina, com 400 milímetros de chuva, de acumulado. Ainda antes da tragédia agora, nesse feriado prolongado aqui de Carnaval, o maior acumulado também histórico de chuvas foi em 2022, né? Foi em Petrópolis, com 530 milímetros, no Rio de Janeiro, né? Agora, a gente vai falar sobre as causas, né, dessas fortes chuvas com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Oi, Bocuí, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. Estamos aqui de volta, infelizmente, com essa questão dessa tragédia agora, né, no litoral norte. Exato. E vamos fazer agora de uma forma bem didática, Bocuí, para a gente tentar, né, entender o que aconteceu, né? A gente pode falar em chuva orográfica ou chuva de relevo. Eu queria que você explicasse, a gente já sabe, né? Mas é importante que a gente explique essa chuva orográfica. Vou deixar para você explicar sobre essa designação, né, dada pela climatologia a esse tipo de chuva que aconteceu no litoral norte. Bom, veja, a chuva orográfica é a chuva de relevo. É quando você tem uma entrada de massa de ar quente e ele encontra um relevo, uma montanha, ele sobe pressionado, encontra uma área mais fria, que é a atmosfera superior, então forma-se a chuva, essa massa de ar quente se condensa e chove abundantemente, não é? Esse efeito de chuva orográfica, ele é bastante comum no litoral do estado de São Paulo, mas não com essa intensidade que ocorreu agora. Principalmente naquela região entre Bertioga até Angra dos Reis, passando ali todo esse litoral paulista e do Rio de Janeiro, nós temos comumente uma entrada de uma intempestividade muito forte. A gente até chama aquela região de rios voadores do Atlântico, porque você tem essa intensidade nessa região. E aí, essa chuva de relevo, o encontro da Serra do Mar, ela provoca essa precipitação. Agora, é importante nós dizermos que quando a gente diz, olha, em 1990 choveu tanto, em 2000 choveu tanto, e agora choveu muito mais, esse é o principal marco das mudanças climáticas, né? Não se respeita mais uma série histórica. Cada vez você tem uma intempestividade maior, uma precipitação maior, porque o que marca essa era das mudanças climáticas é justamente essa agressividade do clima com uma intempestividade cada vez pior, não é? E numa situação que nós temos que ter clareza disso, de um estado como São Paulo, com 3 milhões de pessoas em áreas de risco, não é? Então, a questão é, como é que nós vamos responder a esse estado de emergência, que vai ser cada vez mais comum, onde você já tem uma definição de quais são as áreas de risco, porque elas estão mapeadas, não é? Mas como será essa resposta a essa emergência, não é? Que ela tem que ser estrutural, ela não pode ser uma modinha que pega no tempo que acontecem as coisas e depois se esquece do problema. Isso demanda uma política pública permanente para a resolução. Entendi. E quer dizer, então, Bocuí, que essa série histórica, né, de pluviometria, ela necessita exatamente de uma revisão. Você estava me contando antes até, né, que áreas que não eram de risco passaram a ser. Então, quer dizer, é preciso essa revisão? Olha, quando você diz nunca choveu tanto, né?
Nós tivemos 682 milímetros agora, era 400 milímetros antes. Então, quando se previa, né, a construção de obras, estradas, contenção de encostas, tudo era feito de acordo com uma série histórica de 100 anos. Então, a engenharia trabalhava com essa expectativa de construir de forma a fazer frente àquilo que se esperava de acordo com a história da pluviometria, da chuva. Quando nós tivemos essa alteração dramática das mudanças climáticas, onde a série histórica foi rasgada, não é? Você não tem mais a série histórica como referência, o que acaba acontecendo? É necessário uma revisão de tudo que foi construído em áreas de declividade, como, por exemplo, na Serra do Mar, em outros locais também, aos olhos dessa intempestividade. Quer dizer, a margem de segurança deve ser muito maior. Um exemplo disso a questão de uns 10 anos atrás, na Serra do Mar, na região da rodovia dos Imigrantes, houve uma precipitação muito forte, extrapolou a contenção da encosta, invadiu a pista e um carro com uma senhora foi lançado no abismo, né? Então, não se esperava que essa vazão fosse assim. Esse é um exemplo, né, do que está acontecendo. Agora, o que precisa ser absolutamente analisado e investigado também é que o alarme, a emergência citada pelo CEMADEM, não é? Ele não obteve uma resposta de emergência no estado de São Paulo como deveria. Quer dizer, como é que acontece essa previsão num centro de prevenção de desastres naturais, que é estabelecido com todos os princípios da cautela, da meteorologia, e de repente esse alerta é feito, o estado de São Paulo é avisado, mas isso não se consubstancia num plano de emergência, não é? Então, aí nós vamos ter que pensar uma porção de coisas. Você vai ter que ter rotas de fuga estabelecidas para essas áreas, vai ter que ter local de abrigo definido, você vai ter que ter sinalização, sirenes nesses locais para você avisar a população, tem que capacitar a população para lidar com isso. E, além disso, claro, todas as obras estruturais, né, de contenção de encostas, tudo isso que normalmente se faz para adaptar o caminho das águas, para que a água não leve às residências, né? Então, esse trabalho estrutural e não estrutural, ele deve ser feito. E como isso fica, em grande parte, por conta dos municípios, é preciso verificar a capacidade de resposta que os municípios têm a esse tipo de situação, né? Aí você tem no município, como, por exemplo, São Sebastião, você tem geólogos, né? Engenheiros, desses departamentos específicos para tratar dessa questão. Quer dizer, é preciso que você tenha aparato técnico científico em cada município, porque apesar de ter o mapeamento, né, a questão é o que deve ser feito para livrar essas populações do risco. E aí tem toda uma perspectiva de ações necessárias do tipo de contenção de encostas e obras que são absolutamente necessárias. E eu chamo a atenção também para a organização dessas populações que estão em áreas de risco, né? É importante que elas estejam preparadas, estejam organizadas como comunidade para que elas possam ter essa resposta de uma forma mais eficiente. Bom, o que você está trazendo é uma crítica bastante importante, né, Bocuí? Se o CEMADEM, né, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, alertou o governo de São Paulo na sexta-feira e, portanto, não houve providências desse tipo, como você acabou de falar, então houve falha, não é isso? Do governo do Estado, da Defesa Civil? Nós estamos diante de uma insuficiência. Essa insuficiência ela tem que ser investigada, né? O que é que o governo poderia ter feito? O que é que ele deveria ter feito? Na verdade, a questão das mudanças climáticas, da prevenção de mudanças climáticas, tem sido abandonada no estado de São Paulo, né? É um instrumento mais de retórica, que trabalha com mitigação, com créditos de carbono,
Mas a grande questão que se coloca, que é a vulnerabilidade das comunidades, da população, essa resposta, essa ação contínua de uma política pública que seja eficiente, com recursos, né, destinados, precisa de dinheiro, você precisa de recurso financeiro para fazer essa adaptação. Isso não tem acontecido à altura da necessidade que o problema exige. Né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Se nós temos que ter um processo de adaptação às mudanças climáticas, tem que ter verba carimbada para isso, tem que ter capacitação técnica dos municípios e tem que ter um grande programa de enfrentamento das áreas de risco, não só de relocação de populações, onde é necessário que isso se faça, mas de uma prevenção desses eventos, no sentido de preparar essas áreas com uma contenção e a correção do caminho das águas. Né? Isso foi feito no Rio de Janeiro, na região dos morros do Rio de Janeiro, as comunidades passaram por intenso processo de adaptação. Imagine o que seria no Rio de Janeiro se isso não tivesse sido feito. Mas lá a situação era muito grave. Por que em São Paulo esse processo não se deu com a mesma intensidade que houve no Rio de Janeiro? Né? Então, nós estamos aqui em São Paulo atrasados nesse processo de adaptação às mudanças climáticas. Puxando ainda em relação a essa questão de que todas as obras, né, que foram concebidas com base na série histórica de pluviometria necessitam de revisão, como você falou, é bastante preocupante. Por exemplo, você estava falando sobre as encostas ali, enfim, na rodovia dos imigrantes, né, que liga justamente a capital de São Paulo às cidades litorâneas aqui da Baixada Santista, litoral norte. Eu fico imaginando, o Bocuí me passou agora a ideia, né, que eu faço muito esse trajeto, eu estou aqui no Guarujá, a gente tem quase 200 pessoas desalojadas aqui no município, não houve mortes aqui, felizmente. Agora, esse trajeto, né, São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, tem os túneis, né, na Imigrantes. Eu fico imaginando, quer dizer, será que esse nível agora que a gente está vivendo, né, de pluviometria, pode comprometer também essa estrutura desse túnel que a gente está, você está falando para a gente revisar, né, justamente essas obras que foram construídas lá atrás, há 100 anos, né, como esses índices que foram levantados há 100 anos. A gente está correndo risco, então, Bocuí, em relação, por exemplo, né, desse exemplo da rodovia dos imigrantes, a questão dos Olha, túneis? Marilu, eu acredito mais que o problema esteja na contenção das encostas, né? Você veja que a maioria dos episódios que se dá no litoral de Santa Catarina, o Golfo de Santa Catarina tem também essa configuração geográfica de que permite uma entrada, uma estabilidade muito forte para o continente. Então, lá você tem contínuas quedas de barreiras. Na região do Rio de Janeiro, também da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, a região de Ubatuba, Caraguatatuba, toda essa região acaba sendo fustigada pelo tempo e aí a própria encosta, né, ela não resiste e vem abaixo, provocando aí acidentes e desmoronando sobre as rodovias. Né? Eu acho que esse é o maior problema, é você dar vazão a essa água de forma que ela não venha a provocar esses deslizamentos. Né? Com relação aos túneis, eu acho que isso precisaria de uma avaliação técnica, né, científica, por parte do pessoal da área de geologia, de análise de risco, para saber se existe alguma fragilidade. Eu apontei uma que ocorreu há mais ou menos 10 anos atrás, quando uma vazão na boca de um túnel, justamente no pé da serra, que recebia toda a água que vinha da encosta da serra, extrapolou a pista e provocou um problema, um acidente fatal. Né? Então, eu acho que essa questão de compatibilizar o caminho da água, que é o grande problema, quando você fala em 682 milímetros, você está falando de 70 centímetros de água acumulados, né, num período curto de tempo. Como é que se dá essa vazão numa região de floresta? Porque a floresta ela absorve a água até um determinado ponto, né? Ela tem essa característica. Mas depois de um determinado ponto, ela acaba levando essa água serra abaixo. Então, aí você vai ter que preparar esses
essas obras para receber esse volume enorme de chuva, né, de água. E agora me preocupa muito as regiões também que estão habitadas, né? As encostas habitadas por populações e como é que se faz essa análise de risco à luz dessa nova realidade que não está na série histórica. Exato. Aí a gente vê ao lado, né, da Imigrantes tem Anchieta, onde existe aqueles bairros, né, as cotas, Bairros né? cota, exatamente. Os bairros ali há anos, né, Bocuí, tá para se resolver e não se resolve. É preciso olhar agora com muita rapidez, inclusive, não só ali, como você falou, nos locais onde estão essas pessoas, né, onde elas estão morando, porque realmente aquela questão também do racismo ambiental, né, Bocuí, essas tragédias ocorrem exatamente onde estão as pessoas com mais que sentem, né, mais Excluídas. vulneráveis, mais pobres, né? As Excluídas, não é pessoas isso? excluídas, né? São excluídas por um processo de especulação imobiliária e vão acabar em áreas que são áreas de risco, né? Esse é o grande problema. Agora, o que é preciso verificar, Marilu, são duas questões. Uma delas é o ordenamento territorial, quer dizer, não permitir que essa instalação de pessoas em área de risco aumente. E isso é um problema sério, nessa capacidade do Estado de organizar o território e de se antecipar às ocupações irregulares é muito importante. Não há mais espaço para isso, né? Nós estamos falando agora de risco de vida, né? É diferente. Então, esse é um ponto que deve ser feito de acordo com as cartas geotécnicas. Eu queria dizer para você isso, que o mapeamento de onde se pode morar já está feito. Nós temos isso em São Paulo pronto, né? IPT, o pessoal da área de defesa civil, tem isso de forma muito clara. O Instituto Geológico em São Paulo, que foi extinto, por sinal, né? Seria fundamental nesse momento agora, eles têm todo esse levantamento do ordenamento territorial e tem as cartas geotécnicas que deveriam orientar os municípios na ocupação do solo. E, por outro lado, você tem um estado de desconformidade ambiental, que abrange aí 3 milhões de pessoas no estado de São Paulo, onde você tem que proporcionar uma solução. E aí vai ser uma escolha de Sofia, né? Você tem que tirar populações de áreas onde elas não poderiam mesmo ficar, fazer a contenção das encostas onde isso é possível fazer, não é? E, por outro lado, contar com a possibilidade dos municípios que não deixem que essa ocupação aumente, né? Lembrando também que o estado de São Paulo, a gente não enfrenta ainda as marés intensas, não é? Você está no Guarujá, você sabe que você está ali a 2 metros de altura do oceano, né? Então, as marés intensas, no futuro, elas vão invadir as áreas costeiras, porque a perspectiva das mudanças climáticas já sinaliza, né, essa questão das marés. Então, essa preparação do Brasil para o enfrentamento do aumento das marés vai ser um grande desafio no futuro, né? Um futuro não é muito distante, é um futuro que já se aproxima em função do aumento da temperatura global, né? O que nós estamos sentindo agora é mais o efeito das fragilidades que nós já construímos das áreas que são sensíveis, vulneráveis. E no futuro vamos ter que enfrentar outros problemas também. Tá certo, porque a gente agradece demais aqui a sua participação, a gente aprende demais mesmo com você, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.